A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos chegando para mais um episódio da série Amigos de Deus. Eu sou o Padre Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. É muito bom estar com você a partir de agora para meditarmos as homilias deste grande santo da nossa igreja, São José Maria Escrivá, um padre lá da Espanha, que foi canonizado por São João Paulo II, que hoje celebramos. Você que está ao vivo conosco, nos acompanhando neste dia, hoje, dia deste grande santo, santo que convivemos com ele, muitos de nós, acompanhando o seu pontificado, um dos mais longos da história, São João Paulo II. Hoje vamos contar muito com a sua intercessão para vivermos este programa santamente. Pois bem, foi São João Paulo II quem canonizou São José Maria Escrivá, quem o reconheceu como santo e o denominou como santo do cotidiano, santo do dia a dia. E nós estamos aqui neste espaço diariamente meditando com você os sermões, as reflexões, as homilias de São José Maria Escrivá. Neste livro nós temos 18 delas. Estamos já na 9ª. Que bom que você está conosco. Você está acompanhando desde o início? Já passaram por aqui 8 homilias, uma verdadeira riqueza. Vamos ver se a gente consegue recordar. A primeira falava sobre a grandeza da vida no cotidiano. A segunda, sobre liberdade e dom de Deus. A terceira, sobre o tesouro do tempo. A quarta, trabalho de Deus. A quinta, virtudes humanas. A sexta, humildade. A sétima, desprendimento. E a oitava, seguindo os passos do Senhor. Olha aí, estamos bem de memória, não é? Espero que você e eu estejamos guardando também na memória não só os títulos, não só os temas, mas a grande riqueza de ensinamentos que estamos tendo aqui. Já animo você a convidar outras pessoas para se unirem a nós. Abraço a você que está conosco pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, também pelo Spotify. Um abraço carinhoso a você, querido ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, a rádio da Diocese de Quixadá, Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem. É bom estar com você nas noites da Rádio Cultura e queremos saber quem é você. Então mande uma mensagem para nós, de áudio, de texto. O telefone, o WhatsApp da Rádio Cultura é muito fácil. 88 é o código de área, 998378192. 88 é o código de área, 998378192. É o telefone da Rádio do Bem. Para adquirir o livro Amigos de Deus, você pode acessar a internet e procurar Editora Quadrante, que publicou o livro, ou então Livraria da Opus Dei, um movimento fundado por São José Maria, ou pede a nossa ajuda através da loja Coração de Maria. O telefone no WhatsApp é 88, código de área, 997723677. Um abraço a quem nos acompanha pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio. Hoje em festa, hoje, se Deus quiser, à noite, vamos ter a ordenação do diácono, hoje ainda, né? Para você que está ao vivo, ainda não se ordenou. Talvez você já acompanhando em um outro horário, ele já vai estar ordenado. DJ é um irmão lazarista lá da África, que neste dia 18 está sendo ordenado diácono na matriz de Santo Antônio. Então, uma grande alegria para toda a paróquia, para todos nós que fazemos a paróquia de Santo Antônio, uma alegria muito grande para a família vicentina, para a família fruto do carisma de São Vicente de Paulo. Então, os nossos parabéns, nosso coração unido em festa ao irmão DJ nesse dia da sua ordenação diaconal. Queremos abraçar quem está ao vivo conosco. Você também pode fazer, como a Diana Patrícia, não é, Diana? Seja bem-vinda. A Claudiana, a Netinha. A Netinha hoje chegou conversando bastante, né, Netinha? Que coisa bonita, Netinha, partilhando a vida, as lições que a gente vai aprendendo no dia a dia, quando vamos tendo contato com outras pessoas, com outras famílias. E isso, Netinha, tem tudo a ver com o ensinamento de São José Maria Escrivá. Aprender no cotidiano, aquilo que a gente vai experimentando no dia a dia, é que a gente vai crescendo na nossa relação com Deus, na nossa relação como filhos e filhas de Deus, na nossa amizade com Deus. Então, você que está conosco ao vivo, receba o nosso abraço, nosso carinho, é muito bom estar com você. Querida Eucilene, também sempre aqui conosco. E vamos chamar outras pessoas, vamos, para a gente sentar aqui na mesa do Senhor,
sendo alimentados pelo seu amor, envie o convite aí, coloca nos seus grupos de WhatsApp, de família, de amigos, pessoas que trabalham, que estudam com você, que participam com você aí na sua paróquia. Faça como a Geliseuda, que já está conosco. Olha, e você que está nos ouvindo em outro horário, gostaria também dessa interação frente a frente, né? Como hoje São José Maria vai falar tu a tu, então você já fica atento. Comunidade Mariana Boa Semente é o canal do YouTube. Sempre entre 9 e 9 e meia da manhã a gente está disponibilizando o link para você entrar e interagir conosco, deixar sua saudação, seu comentário, seu pedido de oração, tá bom? Já fica sabendo. Aproveita, se inscreve no canal, toca o sininho das notificações e fica recebendo os nossos conteúdos da comunidade Mariana Boa Semente. Vamos rezar, irmãos? Vamos, porque nós estamos hoje com mais um episódio, fechando a sequência, o exemplo de Cristo, o exemplo de Jesus Cristo. Hoje é a parte 2, a segunda e última parte desta sequência, ainda no início da 9ª homilia de São José Maria Escrivá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezamos neste tempo com a oração de São Columbano. Reze conosco. Senhor, destrói e liquida tudo o que em mim planta o adversário. Deus nos fez bons, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. O inimigo de Deus fica insistindo em distorcer esta imagem de Deus em nós. Por isso, peça comigo. Senhor, destrói e liquida tudo o que em mim planta o adversário. Tais iniquidades, uma vez destruídas, põe na minha boca e no meu coração somente pensamentos bons, para que eu possa agir bem. Vamos pedir mais uma vez? Senhor, põe na minha boca e no meu coração somente pensamentos bons. Quantos pensamentos maus perturbam a nossa vida? Se você agora que está nos ouvindo pela rádio está com pensamentos maus, coisas que lhe entristecem, coisas que tiram a sua paz, coisas que lhe afastam de Deus, coisas que lhe afastam dos irmãos. Você que está conosco pela internet está sendo perturbado, oprimido por pensamentos ruins, por pensamentos maus. Então peça, vamos pedir de coração, estamos falando com Deus, irmãos. Senhor, põe na minha boca e no meu coração somente pensamentos bons, para que eu possa agir bem. Ontem falamos bastante sobre isso, com a ajuda de São José Maria Escrivá, a busca do bem, fazer o bem. Peçamos, Senhor, que eu possa agir bem, que em toda circunstância eu possa agir bem. De sorte que a minha ação e a minha vontade somente sirvam a Ti. Uma vida toda dedicada a Deus. É isso que nós precisamos pedir. Senhor, que a minha ação e a minha vontade somente sirvam a Ti. Que eu compreenda Teus mandamentos, que eu Te procure. Dá-me memória para guardar, lembrar os Teus mandamentos. Dai-me caridade, amor para viver os Teus mandamentos. Dai-me a castidade, a pureza de coração para nunca me afastar dos Teus mandamentos. Dai-me a fé para que eu acredite, Senhor, que nos Teus mandamentos está
a minha felicidade. E reze comigo, meu irmão, minha irmã, concluindo esta oração. Senhor, dai-me tudo aquilo que tu sabes ser útil à minha alma. Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. Esta é uma oração de abandono, então diga, dai-me, Senhor, tudo aquilo que tu sabes ser útil à minha alma e concede-me que tu reines em mim. Diga para Deus, eu não quero ser e nem sou mesmo o rei da minha vida. Menos ainda o mundo, com a sua mentalidade distorcida da verdade, deve reinar em mim. Senhor, concede-me que tu, somente tu, reines em mim. Amém. Se você deseja tudo isto também, diga agora com muita necessidade, com muita sinceridade o seu amém. Se tudo isto você deseja, diga o seu assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Hoje, ordenação de mais um diácono na família lazarista, São Vicente de Paulo, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nossa Mãe, Maria Santíssima, São José, seu castíssimo esposo. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos a mais um episódio. Hoje a segunda parte da sequência, o exemplo de Jesus Cristo. É o exemplo de Jesus Cristo que deve iluminar a relação com Deus. Jesus, você sabe, é Deus feito homem que veio nos ensinar a, como homens, nos relacionarmos com Ele, com Deus. E esta é a temática desta nona homilia, a relação com Deus. Você tem pensado na relação com Deus? Você tem buscado crescer na relação com Deus? Você tem olhado para a sua vida, como a liturgia de hoje, para quem está ao vivo conosco e já rezou com a palavra de Deus, nos diz que temos que olhar para a nossa vida, perceber a nossa vida, assim como nós olhamos para o tempo e vemos se está nublado, se está fazendo sol, se está parecendo que vai chover ou não. Olhar para a nossa vida, deixando que, pela relação com Deus, ela seja conduzida. E para isso é fundamental contemplarmos o exemplo de Cristo. É isso que temos falado desde ontem, nesta sequência da nona homilia de São José Maria Escrivá. Vamos ouvir então mais um trecho daquilo que ele nos diz. Era para você entender algumas colocações de hoje. Eu lembro a você que essa homilia foi proclamada no segundo domingo da Páscoa do ano de 1964, que na época ainda não chamavam de Domingo da Misericórdia, como hoje já conhecemos, graças ao que foi proclamado por São João Paulo II, a partir das revelações recebidas por Santa Faustina Kowalska, mas já era um domingo especial, sempre foi um domingo especial desde os apóstolos, porque foi o domingo da segunda aparição de Jesus para todos eles, foi aquele domingo em que São Tomé teve aquela experiência forte, bonita, lembra? Ele não estava no domingo primeiro da ressurreição, estava ali presente no segundo domingo, ouviu o testemunho dos irmãos, dos apóstolos, mas não acreditou, disse que precisava colocar o dedo nas chagas. Você lembra de tudo isso, não é? Pois bem, já foi especial aquele segundo domingo, porque foi ali que Jesus permitiu a São Tomé e, consequentemente, a nós aquela experiência tão bonita. E hoje São José Maria vai fazer referência a este momento da Páscoa, a este encontro de São Tomé com Cristo ressuscitado. Vamos ouvir então. Fixemos de novo o olhar no Mestre.
Talvez também tu escutes neste momento a censura dirigida a Tomé. Mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima também a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. E com o apóstolo sairá da tua alma, com sincera contrição, aquele grito: meu Senhor e meu Deus. Eu te reconheço definitivamente por mestre e já para sempre, com teu auxílio, vou entesourar os teus ensinamentos e esforçar-me por segui-los com lealdade. Umas páginas antes, no Evangelho, revivemos a cena em que Jesus se retirou em oração e os discípulos estavam por perto, provavelmente contemplando-o. Quando terminou, um deles decidiu-se a suplicar-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus respondeu-lhes: quando fordes orar, deveis dizer: Pai, santificado seja o teu nome. Vejamos como é surpreendente a resposta. Os discípulos convivem com Cristo e, no meio das suas conversas, o Senhor indica-lhes como devem rezar. Revela-lhes o grande segredo da misericórdia divina, que somos filhos de Deus e que podemos entreter-nos confiadamente com Ele, como um filho conversa com o seu pai. Quando vejo de que modo alguns formulam a vida de piedade, a relação de um cristão com o seu Senhor, e me apresentam essa imagem desagradável, teórica, formalista, infestada de cantilenas sem alma, que mais favorecem o anonimato que a conversa pessoal, de tu a tu, com o nosso Pai Deus. A autêntica oração vocal jamais significa anonimato. Lembro-me daquele conselho do Senhor: nas vossas orações não queirais usar muitas palavras, como os pagãos, pois julgam que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe de que coisas tendes necessidades, antes que vós lhe peçais. E comenta um padre da igreja: penso que Cristo nos manda que evitemos as longas orações, porém longas não quanto ao tempo, mas pela multidão interminável de palavras. O próprio Senhor nos apresentou o exemplo da viúva, que à força de súplicas venceu a renitência do juiz iníquo. E aquele outro do inoportuno que chegou a altas horas da noite e mais pela sua teimosia do que pela amizade, conseguiu que o amigo se levantasse da cama. Com esses dois exemplos, manda-nos que peçamos constantemente, não, porém, compondo orações intermináveis, mas contando-lhe com simplicidade as nossas necessidades. De qualquer maneira, se ao iniciardes a vossa meditação não conseguis concentrar a atenção para conversar com Deus, se vos sentis secos e a cabeça parece não ser capaz de expressar uma só ideia, ou os vossos afetos permanecem insensíveis, aconselho-vos o que sempre procurei praticar nessas circunstâncias: colocai-vos na presença do vosso Pai e manifestai-lhe ao menos isto: Senhor, não sei rezar. Não me ocorre nada para te contar. E estais certos de que nesse mesmo instante começastes a fazer oração. Gente, uma grande riqueza hoje, um grande ensinamento de São José Maria Escrivá sobre oração. A oração deve marcar
a relação com Deus. Relação com Deus, relação tem a ver com oração. Como é que a gente se relaciona? Se olhando, se ouvindo, se falando, conversando. E quando se trata da nossa relação com Deus, isso se dá através da oração. Você concorda comigo? A gente não tem como dizer, oh meu Deus, sente aí, eu sento aqui, botar a mão no ombro dele e ficar conversando assim, humanamente falando. Nosso método de relacionamento com Deus é a oração. E hoje São José Maria nos dá um ensinamento maravilhoso com relação a isso. Vai ser um grande crescimento para nós, pode ter certeza, mergulhar, refletir, meditar nisso que ele está nos dizendo. E para isso, ele nos aponta o exemplo de Cristo. Por isso que nós estamos nessa sequência, na segunda parte dessa sequência. Ele convida-nos, nesta altura da homilia, a olhar de novo para o Mestre. Meu irmão, nós temos que entender sempre cada vez mais isso. Jesus é o Filho de Deus que se fez homem para ser nosso mestre, ou seja, o nosso professor. O professor, ele ensina, não é isso? O que é que Jesus veio nos ensinar? A com o Pai nos relacionar. Escreva aí. Jesus veio nos ensinar a com o Pai nos relacionar. Vamos lá? Mais uma vez? Estamos falando sobre a relação com Deus? Então escreve aí. Jesus veio nos ensinar a com o Pai nos relacionar. Por isso São José Maria está dizendo, olha para o Mestre, vamos olhar de novo para ele, vamos olhar para o exemplo de Cristo, o exemplo de Jesus Cristo. E aqui como falei lá no início, ele estava numa homilia em pleno segundo domingo da Páscoa, aquele domingo em que Jesus aparece e tem aquele momento forte com Tomé, ele recorda a repreensão que com muito amor Jesus fez a Tomé, dizendo, olha Tomé, coloca aqui o teu dedo, olha para as minhas mãos, coloca a tua mão aqui no meu lado, não seja incrédulo, mas fiel. Jesus estava dizendo para Tomé, olha Tomé, entende que eu sou o Filho de Deus. Entende que eu não sou apenas alguém que conviveu com vocês antes da cruz, antes de morrer, e disse coisas bonitas e fez muitos milagres, porque para muita gente Jesus é só isso. É possível que você que esteja nos ouvindo agora pela Rádio Cultura até tenha muita admiração por Jesus, até fale bem de Jesus, mas se você não acredita que Jesus é Deus, o Filho de Deus feito homem, desperdiçou a graça que Jesus nos proporcionou quando, enquanto Filho de Deus, se encarnou. Você não vai conseguir entender o que Jesus ensinou. Jesus quer que eu e você vivamos a nossa humanidade conforme ele nos ensinou, nesta relação com Deus, nessa relação com a Trindade. É Jesus que nos ensina isso. Então Jesus estava dizendo para Tomé, isso, olha Tomé, entende que eu sou Deus feito homem. Então por que você duvida que eu possa vencer a morte, que eu possa ter ressuscitado? Por isso que São Tomé, depois de ouvir essas palavras de Jesus e fazer a experiência de tocar nas chagas, colocar a mão do lado, ele reconhece, meu Senhor e meu Deus. Vamos com São Tomé dizer isso hoje? Jesus é meu Senhor e meu Deus. Escreva aí, Jesus é meu Senhor e meu Deus. Então Jesus é o nosso Senhor, o nosso Deus, que orienta os nossos passos. Jesus é meu Senhor e meu Deus que orienta os passos meus. Vamos completar a rima? Vamos lá, escreve. Jesus é meu Senhor e meu Deus que orienta os passos meus. Mais uma vez. Jesus é meu Senhor e meu Deus que orienta os passos meus. Então é necessário
querido irmão, querida irmã, você que está conosco nesta noite da Rádio Cultura, você que está nos acompanhando ao vivo agora pelas redes sociais, você que está nos ouvindo neste podcast através do Spotify, que olhemos para o exemplo de Cristo, para aquilo que Jesus nos ensinou. Exemplo em que sentido? Jesus, sendo Deus, se fez homem para nos mostrar como homens nós devemos viver a relação com Deus. Ele chega a dizer, eu dei-vos o exemplo. Por isso que Jesus, sendo Deus, é 100% homem também, para mostrar para mim, para mostrar para você, através do seu exemplo, como deve ser a relação com Deus. E aqui, nós precisamos reconhecê-lo definitivamente como nosso professor, como nosso mestre. E procurarmos então, com o seu auxílio, com a sua ajuda, com a sua graça, nos enriquecer com os seus ensinamentos e procurar segui-los lealmente. Porque senão é um desperdício. Imagina, você tem o melhor professor que alguém pode ter, que lhe dá, não só na teoria, mas através de exemplos práticos, as melhores aulas, e você simplesmente não presta atenção. Você simplesmente não aprende nada. Isso acontece às vezes, né? Você tem um aluno que desperdiça o professor, a professora que tem com grande capacidade, com todo empenho, com todo esforço e não passa de ano porque não presta atenção às aulas. Você tem prestado atenção às aulas que Jesus tem nos dado? Que Jesus nos deu e continua nos dando, porque a palavra de Deus é sempre viva, é sempre nova. Então, primeiro ensinamento de hoje, olha para Jesus sabendo que Ele é Deus, que se fez homem para nos ensinar a relação com Deus. Temos que ter essa consciência clara. E o que é que Jesus hoje vai nos ensinar? Porque essa palavra é viva. Esse encontro de Jesus com Tomé está reacontecendo agora, neste instante, na medida em que eu e você estamos mergulhando naquele momento. E agora Jesus vai nos dar um outro ensinamento. Então presta atenção. Jesus é Deus feito homem para nos ensinar como homens a relação com Deus. E aqui Jesus, em um dos momentos de convivência com os apóstolos, você pode conferir, está em Lucas 11, do 1 ao 2. Lucas 11, do 1 ao 2. O que foi que aconteceu naquele dia? Jesus se retirou para rezar. Olha, vai entendendo. Jesus é Deus feito homem que nos ensina a relação com Deus. Eu tenho que olhar para a humanidade de Jesus e dizer, eu preciso fazer isso aí. Se Jesus fez, eu preciso fazer. Foi o que Jesus fez? Se retirou em oração. Primeira pergunta, aluno, aluna. Você tem se retirado para rezar? Jesus se retirou em oração. Isso significa o quê? Que ele parou o que ele estava fazendo e foi rezar. Isso é se retirar. Jesus trabalhava? Com certeza. O que é que ele fazia? Era carpinteiro. Então Jesus não era um desocupado. Claro que quando Jesus começa a sua missão, então agora ele fica com os apóstolos viajando de um lado para o outro. Mas mesmo aí, Jesus reservava um tempo para a oração. Primeira pergunta para mim e para você. Você se retira para rezar? Eu rezo o dia todo, eu estou sempre com Deus no meu coração. Glória a Deus, que maravilha, é isso mesmo. E imagina Jesus, então, que chegava a dizer, eu e o Pai somos um. Mas Jesus se retirava para rezar. Acordava mais cedo, às vezes à noite, subia na montanha. Então, primeiro ensinamento, eu preciso de um tempo para rezar. Você precisa de um tempo para rezar. E para isso tem que se retirar. Eu posso e devo rezar em meio às panelas, fazendo o almoço? Com certeza. Eu posso e devo rezar num escritório, trabalhando? Com certeza. É viver tudo em espírito de oração, em sintonia com Deus, o tempo todo com Deus online. Mas para isso acontecer, eu preciso me retirar em oração. Eu preciso ter um tempo
de uma maior intimidade com Deus. Então, esse é o primeiro ensinamento. Agora, atenção. Jesus faz isso, os apóstolos ficam prestando atenção. Ele era o mestre, né? Então, eles eram discípulos, tinham que ficar olhando. E ficaram maravilhados vendo Jesus rezando. Deve ter sido uma cena muito bonita, né? Com certeza Jesus expressava no seu rosto, nos seus gestos, que estava sendo muito bom estar rezando, estar em oração. A oração para você é algo bom ou é algo enfadonho? Quando você sai para rezar, as pessoas até veem o peso que você vai carregando nas costas. Espera aí que eu vou ter que ir ali rezar. Então, primeiro Jesus expressa que rezar é bom, a ponto de que eles pedem a Jesus que ensine a eles a fazer aquilo. Eles gostaram, acharam bonito, se admiraram. Ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. João Batista, o precursor, o primo de Jesus. E atenção, o que é que o professor vai dizer? Escuta o mestre, olha o exemplo de Cristo. Jesus disse para eles, olha, então, tudo bem, vocês querem aprender a rezar? Vamos lá. Quando vocês forem rezar, quando vocês forem orar, digam assim, Pai. Aí já foi uma novidade tremenda, porque Jesus estava dizendo, chamem a Deus de Pai. Pode ser que para você não pareça uma coisa tão impressionante, mas para eles e para nós precisa renovadamente ser, a ponto de que São Francisco, falei aqui um dia desse, um dia saiu para rezar à noite e ele não conseguiu sair da primeira palavra do Pai Nosso. Ele enganchou ali, Pai, e ali ficou. Por quê? Porque ele foi se dando conta da grandeza de entender a relação com Deus desse jeito. Que Deus é Pai, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus Senhor de todo o universo. É Pai, é meu Pai. Então Jesus já começou impactando os discípulos, quando disse, olha, querem rezar como eu? Então digam assim, Pai. Você está entendendo? Naquela época, até dizer o nome de Deus era uma coisa praticamente proibida. Pelo respeito, pelo medo até que se tinha de Deus. Então Jesus diz, chamem a Deus de Pai. E comecem dizendo, santificado seja o teu nome. Aí Jesus também já vai dizendo, ó, antes de pedir muitas coisas que vocês vão precisar pedir, peçam para ser santos. Peçam para, com a vida, demonstrar que são filhos dele. Como é que alguém identifica a nossa filiação? Pelos traços, não é não? Alguém olha para você e diz assim, você é filho de fulano? Aí você diz, como é que você sabe? É porque você parece muito com ele. Os seus traços, sua maneira de falar, sua maneira de agir. Deixa eu perguntar para você, quando alguém olha para a sua vida, ela acha você parecido com Deus? Quando alguém olha para a minha vida, será que ela me acha parecido com Deus? Porque eu tenho que pedir isso a Deus. Tenho que dizer, Pai, que eu pareça com o Senhor. Que o seu nome seja honrado por mim. Que a sua santidade aconteça em mim. Temos que ser sinceros, a gente pede muito pouco isso a Deus. A gente pede uma série de outras coisas. Mas o mestre, o professor, está dizendo, olha, comece a pedir o principal. Ontem, no episódio de ontem, nós falávamos de descobrir qual é o bem que devemos ambicionar. E o principal bem que devemos ambicionar é a Deus imitar. É sermos imitadores de Deus, como a palavra de Deus diz. Você está aprendendo, está anotando as orientações, os ensinamentos de Jesus? Primeira coisa, preciso de um tempo para rezar. Preciso me retirar para rezar. Preciso de um lugar para rezar. Segundo ensinamento, quando rezar, chamo a Deus de Pai. E a principal coisa que eu vou pedir é para ser santo. Que riqueza, né, gente? E os discípulos ficaram muito impressionados porque eles conviviam com Jesus e viram que no meio daquelas conversas, Jesus
deu este ensinamento tão importante, que eles deviam rezar. E ensinou a eles como rezar. E revelou a eles este grande segredo da misericórdia de Deus, nos adotar como filhos. Somos filhos de Deus. Quero que você escreva essa frase para isso ficar guardado no seu coração sempre. Diga: sou filho de Deus e posso nele confiar. E como filho, com ele conversar. Vamos lá, escreva. Sou filho de Deus e posso nele confiar e como filho, com ele conversar. Mais uma vez, vai tomando posse dessa verdade. Sou filho de Deus e posso nele confiar. E como filho, com ele conversar. Como tem sido a sua oração? Primeira coisa, você tem rezado? Essa é a primeira pergunta. Você tem rezado? Depois, como é que você tem rezado? E aqui São José Maria vai chamar a nossa atenção. Porque se você diz assim, escuta, netinho, presta atenção, Geliseudo, Cleomar, fica atento, querido ouvinte da cultura, você que está nesta noite aí em casa, nos ouvindo, está no carro, circulando por aí, ouvindo a Rádio Cultura, então escute. Não basta rezar, precisa fazer do jeito certo. Precisa fazer do jeito certo. E aqui São José Maria está chamando a nossa atenção porque ele diz que tem muita gente que tem uma relação com Deus. Ele é bem forte aqui. Sabe que o espanhol tem um sangue quente, então, mesmo com toda a doçura, ele às vezes tinha que falar com uma certa firmeza. Ele está dizendo que tem muita gente que, através da oração, expressa que tem uma relação com Deus desagradável. Ou seja, não é agradável estar com Deus, é um peso, é uma obrigação. Aquilo que você faz por obrigação não é agradável. Você concorda comigo? Por que é que você está fazendo isso? Porque é o jeito, né? O que é que você pode fazer? Isso não é agradável, isso. Por que é que você reza? Porque é o jeito? Estar com Deus para você é agradável ou desagradável? Então, ele diz que tem pessoas que demonstram que é desagradável. É uma relação teórica. Teórica em que sentido? Bom, você aprendeu em algum momento que Deus existe, que você tem que falar com Ele, etc. E decorou algumas orações, então é uma relação teórica, não é prática, não é concreta. Entendeu, Diana Patrícia? É uma relação formalista, Deus lá e eu cá e Deus lá. Você conhece pessoas, você se relaciona com pessoas, e com algumas pessoas você tem uma relação formal. Não é? O que é uma relação formal? É aquela relação sem uma intimidade, sem uma espontaneidade. Então você encontra com pessoas, bom dia, bom dia, tá. Como vai? É um cumprimento formal, uma atitude de educação. É diferente de uma relação íntima. Você encontra com alguém e diz: e aí, meu irmão, tudo bom? Como é que você tá? Bom dia. E aí, me diga aí como é que foi, como é que passou a noite e tal. Olha aí. E aí, deu certo aquele negócio que você foi resolver lá? Essa é uma conversa íntima, espontânea. Aí já bota a mão no ombro. E aí, rapaz, você não sabe como é que tá a situação. A sua relação com Deus é íntima, é espontânea ou é formalista? Percebe aqui essa orientação que São José Maria está nos dando? Porque Jesus, o exemplo que Jesus nos deu foi uma oração de intimidade com o Pai. Em um outro momento do Evangelho, Jesus disse para a gente chamar a Deus não só de Pai, mas de Papai. Você sabe, quando a gente chama o Pai de Papai, é mais íntimo do que Pai, não é não? Eu tive a alegria de na convivência com meu pai aqui na Terra, eu sempre chamava ele de papai. E chamo a minha mãe, que ainda está por aqui, graças a Deus, de mamãe. Isso expressa o quê? Uma expressão de intimidade, quase que infantil, não é? É a criança normalmente que chama
papá, mamã, papai, mamãe. Aí está o problema que a gente também tem falado nesses episódios. Quando a gente cresce, às vezes a gente deixa de chamar o pai de papai e a mãe de mamãe. Porque agora a gente já é grande, né? Jesus nos ensina a cultivar esta pequenez, esta intimidade, não uma formalidade. E aqui um outro ponto que São José Maria nos ensina com relação à oração. O centro hoje deste episódio é aprender a rezar, aprender a orar com o exemplo de Jesus Cristo. Também é orientado como algo que precisa ser evitado, uma oração feita de mera repetição de palavras, uma cantilena sem alma. O que é uma cantilena sem alma? Você repete aquelas orações, você repete aquelas palavras, sem alma. Gente, a gente pode fazer isso com o próprio Pai Nosso. A oração que Jesus nos ensinou, a gente pode desperdiçar, se não coloca a alma na oração. Não é mágica, entendeu? Não é uma fórmula mágica, é uma fórmula de oração que precisa ser dita com o coração. Então, uma coisa é eu rezar com a alma, prestando atenção no que eu estou dizendo, assumindo aquilo que eu estou dizendo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Não quer dizer que eu vou rezar assim, com toda essa pausa, mas tem que vir do coração. Outra coisa é como uma metralhadora, né? sem colocar vida naquilo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Aí dá um bocejo, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aí olha para o relógio. Pegar um roteiro de oração, uma novena, uma ladainha e ficar ali debulhando, só repetindo aquilo. E tem gente que faz isso. Desculpa se você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando agora, reza assim, precisa melhorar. Graças a Deus você já tem essa atitude, você já reserva um tempo para oração, você tem um livrinho de orações. Tem gente que todo dia tem que rezar aquelas 2, 3, 4, 5, 10, 30, 40, 50 orações por dia. Nenhum problema. Se isso não significar uma ladainha sem alma, uma mera repetição de palavras. Por isso, gente, que assim, a comprovação da eficácia da oração é a nossa conversão. Santa Teresa d'Ávila é alguém que ensina isso, né? O termômetro para saber se a oração está servindo é se você está melhorando. Porque não adianta você ter 3, 4, 5, 10 livros de oração, você reza 300 orações por dia, mas não muda nada. Olha, porque essa oração deve estar sendo teórica, não tem nada de concreto, formalista e uma cantilena sem alma. E o problema disso, São José Maria diz, é porque não se torna uma conversa pessoal com Deus. É um anonimato. Não é uma conversa de tu a tu. Quer dizer, eu sou único diante de Deus, Deus é o meu único Senhor e é o meu Pai. É a conversa de um filho com o pai. Tu a tu. Não é uma conversa de Deus com uma pessoa sem nome. Deus sabe meu nome, minha altura, meu peso, minhas qualidades, meus defeitos, aonde eu moro, com quem eu moro. Deus me conhece, Deus conhece você, meu irmão. Você não é um anônimo, não é um desconhecido diante de Deus. O problema é que, às vezes, eu me reconheço desconhecido por Deus e, às vezes, eu não conheço Deus também. Então, é como se fosse um encontro anônimo de dois desconhecidos. Nosso Deus é Pai. O nosso Pai é Deus. Olha que coisa linda, isso faz toda uma diferença. E mesmo que sejam orações decoradas, elas são valorizadas se com o coração são pronunciadas. Vamos escrever isso. Mesmo uma oração decorada é valorizada quando com o coração é pronunciada. Ficou longo, mas vale a pena. Vamos lá. Mesmo uma oração
decorada, é valorizada quando com o coração é pronunciada. Porque São José Maria está dizendo que as orações vocais, essas orações que a gente faz lendo, por exemplo, ou que a gente decorou, como é o caso do Pai Nosso e da Ave Maria, ou então essa oração que nós estamos fazendo nesta nona homilia, tão linda, que foi escrita por São Columbano, é uma oração que nós estamos lendo. Senhor, destrói, liquida tudo que em mim planta o adversário. Eu estou lendo, está escrito aqui. Agora, essa oração, mesmo sendo uma oração lida ou decorada, ela é valorizada se com o coração ela é pronunciada. Porque se essa mesma oração, eu, Senhor, destrói, liquida em mim que planta o adversário, as iniquidades uma vez destruídas, tem gente que reza assim. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois. A menina, desliga ali a luz, tá? Né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Ô, meu filho, baixa a televisão aí que eu não estou conseguindo ouvir nada, né? Não foi que eu parei mesmo? Às vezes acontece com a gente, né? Não, meu povo, olha, é por isso que a gente tem que ouvir um ensinamento desse e tem que aprender. Entendeu, Geliseu? A gente acha graça, mas é para chorar. Porque às vezes a gente faz com a missa, gente, com a missa. A gente está na missa. Aí o padre diz, o Senhor esteja convosco. A gente cruza os braços com a cara mais ensamboada do mundo e diz, Ele está no meio de nós. Pelo amor de Deus, veja que desperdício. Veja que desperdício, meu Deus. Então a nossa oração vocal, mesmo uma oração lida, uma oração decorada, ela é valorizada na medida em que com o coração ela é pronunciada. Por isso que São José Maria aqui cita esse conselho de Jesus. Ó, o professor deu esse conselho. Depois confere lá. Anote aí no caderninho da escola. Mateus 6, do 7 ao 8. Mateus 6, do 7 ao 8. Olha, escuta o professor, Jesus. Nas vossas orações não queirais usar muitas palavras, como os pagãos. Os pagãos têm um jeito deles rezarem lá para os deuses dele lá, né? Pois julgam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Olha que às vezes a gente pensa isso, né? Eu vou fazer uma oração bem esticada, bem demorada, uma oração bem longa. Olha, a gente às vezes até diz isso para os outros, né? Gente, olha aqui que eu encontrei uma oração poderosa. Foi mesmo, olha aqui essa oração como é poderosa. E a gente começa a ter esse pensamento, até supersticioso, que Deus vai nos atender pelas muitas palavras que nós vamos dizer. Não é isso. Olha, Jesus diz, não queirais, portanto, parecer-vos com eles, com os pagãos, porque vosso Pai sabe de que coisas tendes necessidade antes que vós lhe peçais. Gente, olha que ensinamento fantástico isso aqui. Você acha que a gente diz para Deus alguma novidade quando fala das nossas necessidades? De jeito nenhum, Deus já sabe tudo. Aí você pode dizer assim, então não vou nem rezar, né? Porque Deus já sabe. Aí é que está. Quando nós vamos rezar e nós apresentamos ao Pai as nossas necessidades, então nós nos abrimos à sua fidelidade. Quando vamos ao Pai com confiança e apresentamos aquilo tudo que Ele já sabe, as nossas necessidades, nós nos abrimos à sua fidelidade. Imagina, está lá uma criancinha que está necessitada, está precisando de ajuda, ou um jovem. O pai até está vendo. Agora, qual é a diferença? Quando aquela criancinha ou aquele jovem chega e diz, papai, me ajude aqui. Olha aí, se abriu à ajuda, se abriu ao socorro. E o pai vai fazer isso não porque o filho disse muitas palavras, mas porque o filho simplesmente recorreu a ele, que até já sabia do que é que ele precisava. Então não são as forças das nossas palavras. A gente não consegue as coisas de Deus no grito, você está entendendo? Não estou aqui criticando, meu irmão, se você reza em alta voz,
se você tem uma oração mais expansiva, ó Deus, sou Pai Todo-Poderoso e tal. Se é seu jeito de falar com o Pai, é assim. Eu tenho 3 filhos, cada qual tem um jeito de falar comigo. Eu não fico brigando, não sei que me diz respeito, né? Eu digo, olha, isso não é jeito de falar com seu pai. Entendeu? A questão não é essa. Tudo bem que você talvez o seu jeito de rezar é caladinho ali, Deus está ouvindo seu coração, não quer dizer que a sua oração é mais importante do que a do outro que fala alto, ou que a do que fala alto é mais importante que a sua. Deus vê o coração. Porque se você também levanta os braços, ó Deus, tu podes, tu foste que tu és e tal, não é isso que vai obrigar Deus a lhe atender. Deus está vendo o seu coração. Deus está vendo a sua fé. Deus sabe como é que você é. Então Jesus diz, olha, não usem muitas palavras julgando. Preste bem atenção, Jesus não está dizendo que é errado usar muitas palavras. Ele está dizendo assim, não usem muitas palavras como os pagãos, julgando que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não é isso. Não é isso que vai fazer a diferença. É a intenção do coração. É a intenção do coração. E aqui, São José Maria cita, coisa boa é fazer aqui o Amigo de Deus, porque é um santo falando de outro santo, né? Um santo, São José Maria Escrivá, que foi canonizado por outro santo, São João Paulo II, falando de outro santo, São João Crisóstomo. Olha que ensinamento lindo de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo, ele diz assim, penso que Cristo nos manda que evitemos as longas orações, porém longas não quanto ao tempo. Pode você dizer assim, vixe, então eu estou fazendo a coisa errada, porque às vezes eu passo 1 hora rezando. Não, calma. Quando Jesus diz para evitar as longas orações, São João Crisóstomo está dizendo, não são longas quanto ao tempo, mas pela multidão interminável de palavras. Ou seja, é uma oração longa, só porque tem muitas palavras. Mas não é uma oração feita com a verdade do coração. É um multiplicar de palavras. Se você passa 3 horas, 4 horas, uma noite toda, por exemplo, pense numa oração longa. São Francisco, nesse exemplo que nós já falamos algumas vezes aqui, passou a noite toda rezando. Mas qual foi a única palavra que ele disse? Pai. Foi uma oração longa? Demais, uma noite toda. Você quer mais longa do que isso? Então o problema não é a duração da oração, mas a intenção do coração. Vamos escrever isso, né? O problema não é a duração da oração, mas a intenção do coração. O problema não é a duração da oração, mas a intenção do coração. Então, Jesus mesmo dá 2 exemplos. Ele dá o exemplo da viúva, que ali na força, na insistência de suas súplicas, venceu aquele juiz iníquo, quanto mais a Deus, que não tem nada de iníquo e é pai, não é simplesmente juiz. E depois ele dá aquele outro exemplo, lembra do homem que chega lá, não sei que hora da noite, pedindo pão, e aí aquele que o atendeu, mais pela teimosia dele do que por amizade, deu o pão que ele estava pedindo. Imagina Deus, que é nosso amigo, que é nosso Pai. Então, com esses 2 exemplos, São João Crisóstomo diz, o Senhor está mandando que a gente peça constantemente, reze constantemente, fale com Deus constantemente, meu irmão, minha irmã, porém, não fazendo orações intermináveis, mas contando-lhe com simplicidade as nossas necessidades. Vamos escrever agora essa rima aqui de São João Crisóstomo. Vamos lá. Preciso constantemente contar a Deus com simplicidade as minhas necessidades. Vamos lá? Preciso constantemente contar a Deus com simplicidade as minhas necessidades. Eu preciso, você precisa, meu irmão, constantemente contar a Deus, que é nosso Pai,
com simplicidade, as nossas necessidades. Não precisa esticar muito a conversa. Não é o que eu gosto de conversar, tudo bem, mas fale com o coração. E diga com simplicidade as suas necessidades. Agora, para terminar, estamos terminando, para terminar, para você entender, o resumo do que a gente falou até agora a gente tem que falar com Deus como Pai e falar com simplicidade aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente está precisando. Constantemente contar a Deus, que é nosso Pai, com simplicidade as nossas necessidades. E aqui para terminar este episódio tão rico de hoje sobre oração, São José Maria fala de um problema que eu tenho, que eu imagino que você tem também muitas vezes. Você alguma vez, quando vai rezar, não consegue se concentrar? Ou só eu? Acontece com você também? Você vai rezar, você quer falar com Deus. Acredita que Ele é seu Pai, quer falar com o Pai. Você só está com 10 milhões de cor no juízo. Por isso que é importante rezar cedinho, viu, gente? Aqui fica outra dica. Jesus também não é para olhar o exemplo de Cristo. Jesus acordava cedo para rezar. Porque depois que começa o rebuliço, o corre-corre, a agitação do dia a dia, fica mais difícil frear. Não é não, Netinho? Então, ou você começa cedo, ou depois vai ter mais trabalho para parar. É como um carro descendo a ladeira. Depois fica mais difícil frear, né? Então, antes de começar a descer a ladeira, já começa a rezar. Mas é ou não é difícil, às vezes, se concentrar, né? Então, primeiro problema, não estou conseguindo me concentrar. Segundo problema, estou assim, sem gosto. Estou assim, seco. Já aconteceu com você? Não vou rezar, eu sei que Deus me ama, eu amo Ele também. Mas assim, meu coração está tão seco, estou tão sem gosto. Acontece? Acontece com a gente? A cabeça está grossa, principalmente às vezes quando a gente está doente ou quando está preocupado com muita coisa, né? A gente não está conseguindo expressar, dizer cor nenhuma. Não está sentindo, não está com gosto, não está se concentrando. Já aconteceu com você? Acontece de vez em quando? Então, o que é que a gente faz num negócio desse? Não reza, né? Não. Opa, vamos lá. De jeito nenhum. Olha a dica que São José Maria fala para mim e para você. Porque vivia isso também. E hoje está onde? No céu. Porque rezou muito. E estava sempre com gosto, com vontade, concentrado. Não. Olha aí, Maria. Você pensava que era só você, Maria? Não, Maria. Não, Maria. Não é só com você que acontece, nem só comigo que acontece isso, não. São José Maria Escrivá diz assim, vou dar um conselho que foi o que eu fiz nessas ocasiões. Opa, então quer dizer que São José Maria também tinha dia que não se concentrava, que estava seco, que não conseguia expressar uma só ideia, estava sem gosto. Sim. O que é que ele fazia? O conselho é esse, para terminar o episódio de hoje. Se coloque na presença de Deus como seu Pai e diga a Ele ao menos isto. Senhor, eu não sei rezar. Eu não sei nem o que falar. Pronto. Ele disse, quando você fez isso, você já começou a rezar. Muito obrigado, Senhor, pela simplicidade, pela profundidade que este grande amigo, São José Maria Escrivá, está nos ensinando a com o Senhor nos relacionar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final de mais um episódio. Um abraço grande para você. Conversa tá boa, mas estamos na hora de concluir. Lembro a você que está conosco ao vivo, amanhã, 6 da manhã, tem missa no Recanto de São Miguel, na sede da comunidade Mariana Bossumente. Esperamos por você, a nível presencial ou virtual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um abraço grande, que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau.